Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News de sábado e nessa edição você vai ver. Plano aeroviário será realizado em Santa Catarina. Demandas dos aeroportos do estado devem ser apresentadas em estudo feito pela UFSC. Serra Catarinense pronta para a chegada do frio. Festival de inverno movimenta a região que recebe milhares de turistas na estação mais fria do ano. A agricultura catarinense recebe investimentos. Novas máquinas são entregues para 36 municípios. Santa Catarina busca enfrentamento à influenza aviária. O estado garante capacitação técnica para a proteção comercial. Senado Federal discute marco legal dos games. Setor vê com bons olhos a regulação. Empresas do lucro real têm aumento de impostos. A alteração feita pelo governo federal faz margem de lucro de supermercados e transportadoras reduzirem. E você vai ver ainda. Meta lança a rede social Threads e bate recordes de acessos em poucas horas. O objetivo é competir com o Twitter. Essas outras informações e aquela pitadinha de opinião a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigado pela companhia. O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o CONSEG, busca soluções para serem implantadas nas escolas públicas. A versão estadual busca não somente Santa Catarina, mas com algumas ações pontuais que possam ser implantadas em todo o Brasil. O CONSEG, Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, realizou na sexta-feira em Chapecó uma audiência pública regional com o objetivo de ouvir as sugestões da população para melhorar a segurança das unidades de ensino. O encontro foi realizado no Centro de Eventos do município com a participação de deputados, autoridades locais e profissionais das áreas da educação, saúde e segurança. O debate foi marcado pelas manifestações de professores, pais e alunos que pediram medidas como o treinamento dos estudantes e a conscientização contra o preconceito. Que a gente não deixe só na pessoa do segurança, né? Que a gente trabalhe um projeto, eu enquanto mãe de 2 filhos, trabalho um projeto que ensine as crianças a se defender dentro da sala de aula. O que eu vou fazer no caso de pânico? Eu vou me esconder, eu vou bloquear a porta, o que a gente vai fazer? Um projeto nos moldes do PROERD, que percorra as escolas, que seja anual, e está sempre se renovando, sempre atendendo essa demanda da segurança. Então nós vamos estar gerando multiplicadores e crianças capazes de se defender. Hoje a nossa principal proposta é que a gente tenha um debate sobre essas questões, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, e junto com esses debates que a gente inclua a cultura, o esporte, para fazerem parte da rotina de um estudante dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, né? E ampliar principalmente a participação hoje da comunidade dentro dos conselhos de educação, né? Fortalecer e ampliar esse movimento. A audiência foi conduzida por deputados que integram o CONSEG e estão percorrendo o estado para ouvir as demandas das comunidades catarinenses para a proteção das escolas. As pessoas estão exigindo um pouco mais do espírito família dentro do ambiente escolar, desta aproximação da família com a escola, com o professor, com a própria sala de aula. No passado, tinha-se essa figura com muita presença dentro dos nossos educandários. Pensar um programa de prevenção, né, às violências, ao bullying, pressupõe que tenhamos investimentos em recursos humanos. Da mesma forma, em recursos tecnológicos, em estrutura física. Para isso, eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter que chegar ao final dessa elaboração toda e discutirmos um fundo. Um fundo que possa financiar, que possa custear, que possa também garantir, incentivar programas de prevenção, e de combate às violências. Antes de Chapecó, o CONSEG já havia realizado audiências em Blumenau, Joinville e Lages. O comitê foi criado em abril pela mesa diretora da Assembleia Legislativa após atentado contra uma creche em Blumenau. O grupo trabalha na elaboração de projeto de lei apoiado pelos 40 deputados com o objetivo de prevenir o combate a ataques contra as escolas. O comitê é formado por deputados e representantes de mais de 30 entidades e órgãos estaduais.
das áreas da saúde, educação e segurança, além de integrantes do Ministério Público e dos poderes executivo e judiciário. São Joaquim, na Serra Catarinense, sediou no último fim de semana a abertura do Festival de Inverno. O evento promove atrações incríveis para moradores e turistas, já que essa é a época do ano em que a região recebe milhares de pessoas. A Serra Catarinense, conhecida pelas baixas temperaturas, paisagens exuberantes e boa gastronomia, ganhou no fim de semana um atrativo à parte, o Festival de Inverno. A atração é uma das mais importantes para a Serra, pois abre oficialmente a temporada. A estação Ice Park foi a principal atração. O espaço foi montado no pavilhão de exposições do Parque Nacional da Maçã. São mais de 100 atrações, em todos os municípios da Serra. São Joaquim sendo aqui também anfitrião, junto com os municípios da nossa Mures, da região serrana, para a gente receber o turista, receber os visitantes, mostrar um pouquinho da nossa economia, mostrar um pouquinho do que a gente tem melhor da nossa cultura, da nossa dança, da nossa arte, proporcionar o desenvolvimento regional, valorizar a cultura, a tradição, a gastronomia, onde nós temos aí também nossos restaurantes que estão todos envolvidos, preparados para estar atendendo. É num inverno muito gostoso da Serra Catarinense, mostrando que a gente tem força, que a gente tem uma cultura que precisa ser muito mais divulgada, muito mais prosperada na região serrana e no nosso estado. Em paralelo, a região cedia ainda o Serra Catarinense Festival, repleto de atrações que vão até o dia 31 de julho. Nós estamos de braços abertos esperando vocês. Vem tomar o nosso vinho, vem provar da nossa culinária, vem curtir a nossa cultura local. Então vem aqui que vocês vão ver como é gostoso estar em São Joaquim. E o governador Jorginho Melo entregou nesta semana 40 retroescavadeiras que irão modernizar e fomentar a produção da agricultura catarinense em 36 municípios. As máquinas somam um investimento de mais de 13 milhões de reais. A aquisição dos equipamentos foi feita por meio de emendas parlamentares da bancada federal catarinense entre os anos de 2021 e 2022, com contrapartida do governo de Santa Catarina. Além da entrega das escavadeiras, neste ano, mais 190 implementos e 16 tratores foram entregues com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar nos municípios. Várias autoridades estiveram presentes na solenidade de entrega, entre elas o secretário estadual da Agricultura, Valdir Colato, que destacou a importância dos equipamentos. Representa trabalho, representa você prestar serviços para o nosso agricultor que precisa, representa os prefeitos dispor dessas máquinas para resolver problemas de estradas vicinais, de esterqueiras, de animais mortos, que é a grande utilização dessas máquinas, enfim, todo o trabalho dentro da propriedade. E a Secretaria da Agricultura, nessa parceria com os deputados e senadores, fazendo a entrega dessas emendas, nós fazendo o nosso trabalho de compra e também de entrega desses equipamentos para os nossos prefeitos. É uma cedência, realmente terá que ter todo o cuidado lá das prefeituras, porque elas também vão fazer outros trabalhos, ou ceder para terceiros, mas o patrimônio é da Secretaria da Agricultura, por isso o cuidado de todos nós, como patrimônio público, que nós podemos cuidar e trabalhar. Então, tenho certeza que vai ser bastante útil, são 40 máquinas, mais de 13 milhões de reais, que serão aplicados na nossa agricultura e nos municípios, com certeza que vai prestar o serviço para as suas comunidades. Com certeza, a preocupação nossa é realmente levar a infraestrutura para os nossos produtores, para os nossos municípios. As pontes que são destruídas, as estradas vicinais que também têm problema aí de deterioração rápida, e nós precisamos então ajudar os prefeitos a fazer esse trabalho, na cidade e no campo. É bom que não se descuide do campo, porque nós precisamos levar essa infraestrutura das estradas vicinais, da telefonia, da rede trifásica, da água, e tudo isso então envolve equipamentos desse porte, que com certeza vai ser muito útil para os municípios e principalmente para a sociedade de cada município. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, enfatizou a importância da agricultura do estado e sinalizando aos prefeitos que os equipamentos sejam bem empregados. A importância
extraordinária, porque nós estamos indo ao encontro dos prefeitos para entregar para eles equipamentos que eles precisam no dia a dia, para arrumar as estradas, para fazer açude, para resolver o problema das encostas, em todas as áreas. Então são emendas dos deputados e dos senadores, que a gente faz isso há muitos anos. E eu estou tendo o privilégio agora de entregar como governador emendas que fiz como senador. A gente já vinha fazendo e vamos continuar fazendo. A gente compra mais barato, compra equipamentos de qualidade e pode distribuir de forma democrática como a gente está fazendo aqui, com a presença de todos os deputados e senadores que apontaram os municípios para receber. A Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina convocou uma reunião para discutir o enfrentamento da influenza aviária depois de um caso registrado em ave silvestre no litoral catarinense. Diferentes instâncias do governo de Santa Catarina se reuniram na última segunda para alinhar o enfrentamento à influenza aviária no estado. A reunião aconteceu no prédio da Defesa Civil de Florianópolis e contou com a presença do governador Jorginho Melo. Estiveram presentes representantes de órgãos estaduais, municipais e entidades ligadas ao setor produtivo e o secretário estadual da Agricultura, Valdir Colato. Durante o evento, foi apresentado um panorama da influenza aviária no continente e no Brasil, diante de um caso registrado da doença em uma ave silvestre no litoral catarinense, distante das áreas de produção comercial. Todos os recursos solicitados ao governo até agora, a partir dos levantamentos de necessidades, na suposição, na simulação de um caso de influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais, todos os recursos já foram fornecidos pelo Estado à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. A participação do governador no dia de ontem, junto com o nosso secretário de Agricultura, nos assegurou que quaisquer outras necessidades adicionais à SIDASC ou ao Comitê Avícola de Santa Catarina estarão asseguradas sim para que a produção no Estado se mantenha e a saúde econômica igualmente. O governador Jorginho Melo assinou, nesta semana, o Plano Aeroviário do Estado, o PAESC, o que, por meio de estudos, possibilitará investimentos em aeroportos de Santa Catarina. O estudo será elaborado pelo Laboratório de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina. O levantamento deverá orientar o setor, já que desde 1989 não havia um planejamento. O valor orçado é de mais de R$ 1.400.000 e tem prazo de 9 meses para execução. Cerca de 6,2 milhões de passageiros utilizaram os 21 aeroportos do estado e mais de 11,5 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas. Beto Martins, secretário estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias, acredita que o plano será um divisor de águas no setor aéreo catarinense. O governo de Santa Catarina já liberou em 2023, dentro do programa Santa Catarina Levado a Sério, mais de 21 milhões em obras para 4 aeroportos em diferentes regiões do estado. A previsão é que alguns resultados já estejam sendo aplicados em 2024. Dos 21 aeroportos públicos de Santa Catarina, 3 estão fechados. Um com obra paralisada, que já retomamos em Forquilinha. São Joaquim, um importante equipamento turístico parado por absoluta falta de atenção a uma obra pequena que precisava ser feita para reabri-lo, já iniciamos. E Dionísio Cerqueira, a nossa divisa com a América do Sul, com outro país, também com um aeroporto muito importante, paralisado por uma necessidade de obras que nós já estamos atendendo. E se nós queremos que companhias aéreas possam estar fazendo voos aqui em Santa Catarina, como é o nosso desejo, como é o desejo de quem precisa se deslocar com mais rapidez, nós precisamos atualizar, e é o que nós vamos fazer, para ver os pontos fortes de cada região, né? Qual a demanda, qual a qualidade e as condições de cada aeroporto. Uma espécie de planta nativa das Américas, considerada até então uma erva daninha, guarda um tesouro, o canabidiol. O ingrediente, também encontrado na maconha, é usado como medicamento contra condições como epilepsia, autismo, ansiedade e dores crônicas. Em um discreto laboratório em um campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
O biólogo molecular Rodrigo Moura Neto realiza experimentos com uma planta de aparência comum, mas que guarda um segredo. A espécie Trema micrantha blumi, de crescimento rápido, é nativa das Américas, onde é amplamente encontrada e frequentemente considerada uma erva daninha. Mas o pesquisador descobriu recentemente que seus frutos e flores contêm um dos ingredientes ativos da maconha, o canabidiol ou CBD, que tem se mostrado promissor no tratamento de condições como epilepsia, autismo, ansiedade e dores crônicas. A planta não contém o ingrediente psicoativo da maconha, o THC, o que abre a possibilidade de uma revolução, ter uma nova e abundante fonte de CBD sem as complicações do uso de cannabis, que é ilegal em muitos países. Pelo fato dela ser parente da cannabis, ela possui o canabidiol, mas não tem as desvantagens do THC. Então ela pode ser utilizada em pesquisas livremente para poder você alcançar o que a gente realmente quer. Qual o efeito real que essa droga possui em várias doenças humanas. Isso que a gente quer distribuir para todo mundo para poder se pesquisar. Ainda tem muita coisa que se estudar em relação a isso. A descoberta transformou o biólogo em uma espécie de estrela acadêmica, com uma agenda cheia de reuniões com especialistas em patentes e empresas interessadas em explorar o mercado bilionário de CBD. Sua equipe de 10 pesquisadores recebeu recentemente R$500 mil em recursos públicos para expandir o projeto, que agora vai tentar identificar os melhores métodos para extrair o CBD da trema e estudar sua eficácia como substituto da maconha para fins medicinais. A expectativa é que a descoberta possa ser transformada em um medicamento comercial em um prazo de 5 a 10 anos. Muitos dos usos medicinais do CBD ainda estão sendo investigados. No Brasil, muitos pacientes têm recorrido aos tribunais para poder usar a substância ou pagam um preço alto para importá-la. A demanda por CBD está em alta no mundo. O mercado alcançou quase 24 bilhões de reais em 2022. É projetado um crescimento acima dos 220 bilhões de reais até 2028, impulsionado principalmente pela saúde e bem-estar. E a reforma tributária, proposta pelo governo Lula, foi aprovada com ampla maioria em 2 turnos nesta semana. O que essa proposta nos reserva para os próximos meses, Thiago? Olha, Marcelo, estamos todos no mesmo barco, então a gente espera que tudo seja positivo, mas as análises mostram o contrário. De acordo com economistas e especialistas que não têm vínculo político nem com a direita nem com a esquerda, os mais céticos, A proposta do PT trata-se de uma estratégia clara de destruição e a aplicação mal feita do imposto único poderá resultar na quebra do país em 6 meses. Amenizado, claro, pela grande mídia e parte da imprensa militante, que recebe verba do governo federal e muitas têm medo da crítica em detrimento da redução da verba, o aumento de impostos que se espera com o resultado de uma eventual aprovação da PEC no Senado, que propõe uma reforma do sistema tributário, é visto apenas como a ponta do iceberg por diversos especialistas. Juristas, políticos e economistas têm alertado para flagrantes de inconstitucionalidades presentes na parte conhecida do texto, que foi aprovada na Câmara depois da já costumeira liberação milionária de emendas por parte do governo Lula. Aliás, a semelhança do mensalão à liberação de dinheiro para parlamentares tem sido a principal moeda de troca de Lula para conseguir apoio do Congresso. Nos bastidores, chega-se a cogitar que o aumento de impostos poderá ultrapassar o patamar dos 450%, em setores vitais, como, por exemplo, o agronegócio e a indústria. Apesar de o relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, ter incluído medidas como a isenção de impostos sobre itens da cesta básica, com o claro intuito de mobilizar a opinião pública, outra grande crítica à base da proposta, segundo especialistas, continua temerária pelo fato de centralizar a arrecadação na União, tirar a autonomia de estados e municípios e fomentar um processo de
secessão, ou seja, de ainda uma maior separação dos estados. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 382 votos contra 118 e 375 contra 113 no segundo processo de votação, no segundo momento. O mínimo necessário era 308, então por isso que a gente fala que foi aprovada com ampla maioria. Só para vocês terem ideia de emendas liberadas para aprovação dessa reforma tributária, foram liberados mais de 5,3 bilhões de reais. A maioria desse dinheiro, dessas emendas, foi para o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está furioso com isso, e do Progressistas, que a base do relator e também da presidência da Câmara. Apoio de quem? Tarcísio, que está nessa situação, o governador de São Paulo, nessa reforma tributária, ele está no 95% com Lula e apenas 5% com Bolsonaro. Inclusive, no evento essa semana do partido da base de oposição, ele foi vaiado como traidor. E essa proposta, né, Marcelo e audiência, é muito esperada. A gente falou aqui essa semana, se eu não me engano, na quarta-feira, né, que há pelo menos 35 anos o brasileiro, o empreendedor, o gerador de empregos e renda, espera que essa reforma aconteça. E ela vem agora de uma forma muito rápida, apesar de uma carta, os empresários dizerem que ela foi muito amplamente debatida, isso não ocorreu, isso é uma inverdade. Houve sim uma manipulação para que a reforma aos moldes do governo Lula passasse na Câmara dos Deputados e agora vai para a votação no Senado. Não houve uma ampla discussão com a sociedade, até porque se houvesse, não aconteceria o que aconteceu essa semana, de uma demandada de prefeitos e governadores irem a Brasília pressionar para que entendam essa reforma, porque eles não foram consultados. E ela propõe o seguinte, uma união do IPI, do PIS e do COFINS, que são impostos federais, assim como a junção do ICMS e do ISS, que são impostos estaduais e municipais. Com esse calhamaço de impostos, vai se criar duas divisões. O IBS, que é um imposto que vai ser controlado pela União, e o CBS, que é o imposto que vai ser controlado pela União, e o IBS, que é o imposto que vai ser controlado pelos estados e pelos municípios, que na verdade são os famosos IVAs, Imposto de Valor Agregado. Os analistas, baseado no texto do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, entendem que, se tudo for aplicado conforme está no texto aprovado por ampla maioria dos deputados na Câmara, nós vamos ter uma alíquota unificada de 25%, o que é inviável para o Brasil de hoje. Falando aí itens como arroz, feijão, óleo, que são itens que são tabelados até mesmo por preços internacionais. Então, a aplicabilidade dessa taxa, dessa alíquota de 25%, segundo os especialistas de mercado, é impossível. Então, algo errado não está certo, né, usando o trocadilho. Fora isso, a gente tem uma concentração maior ainda de concentração de arrecadação em Brasília, fazendo com que os prefeitos e os governadores cada vez mais tenham que ir à capital federal, passar o Pires para pedir verba, né? O famoso toma lá da cá. Eu te dou aqui uma emenda parlamentar, uma verba para uma determinada demanda da sua região, mas depois, no período eleitoral, eles vêm bater no ombrinho, né? Pedir para que aquela base trabalhe para deputado X, senador Y, governador Z e por aí vai. Então, é o modus operandi de fazer o sistema cada vez mais ser necessário Brasília, é o mais Brasília e menos Brasil, enquanto a gente caminha, ou pelo menos se trabalha, para um processo diferenciado. E além disso, tem a falta de entendimento da distribuição de recursos no país. Para vocês terem uma ideia, Marcelo e audiência, olha o absurdo. Rio Grande do Sul, sabe quanto que o Rio Grande do Sul enviou em 2021 de impostos para a União? 57,4 bilhões de reais. Sabe quanto que voltou para lá com infraestrutura? 13,3 bilhões. Ou seja,
um saldo negativo de 44%. Santa Catarina enviou mais, 71,6 bilhões de reais de impostos arrecadados no estado que foram para Brasília. O estado recebeu apenas 11,6% desse montante enviado. Em contrapartida, 15 estados da região Norte e Nordeste, esses números são ainda maiores. Eu até não trouxe aqui, mas São Paulo, o déficit de envio para investimento ultrapassa 200%. Ou seja, isso em 2021, e não é quem era o presidente, era o Jair Bolsonaro, que tinha o poder de levar uma proposta de reforma para a Câmara ou Senado, só que não tinha clima, ele não tinha o poder que o Lula está tendo hoje, até porque se ele fizesse isso, distribui aí 5,3 bilhões de emendas, talvez o TSE ou o STF viria em cima, né, perguntar como que estava sendo feita essa distribuição aí de recursos. Um Brasil no modus operandi desse, a gente traz aquela análise que eu falei no começo, que estamos todos no mesmo barco, nós torcemos para que tudo dê certo. Mas com esses dados, com essas informações e com a análise dos especialistas, é um cenário mais catastrófico do que benéfico para a economia brasileira. A gente vai aguardar. É isso mesmo, Tiago. E está em tramitação no Senado Federal o Marco Legal dos Games. Caso aprovado, especialistas apontam que o PL deve trazer mais transparência para o setor de jogos eletrônicos do país. O setor de games vem crescendo no mundo e no Brasil não é diferente. Segundo o relatório da Brasil Games Expert, o Brasil representa o maior mercado de games da América Latina e o 10º no cenário global em receitas. Os números da ABFS indicam que, anualmente, o setor dos jogos de fantasia gera 60 milhões de dólares, com projeção de crescimento de 120% nos próximos anos. O setor de games, no mundo inteiro, vem tendo interesse, principalmente dos jovens, com relação a esse setor. É um setor que ele dá muitas oportunidades, não só de entretenimento, mas também profissionais. Então, os jovens, eles têm cada vez mais procurado esse lado do desenvolvimento de games, essa profissão realmente para poder ter como subsistência aí algo relacionado aos games. Esse mercado é responsável por, além de entreter, gera renda para muitas pessoas, assim como o Jorel, que desde 2019 é streamer e apresenta conteúdos relacionados a jogos online. No entanto, por este segmento ser relativamente novo, existem poucas normas a respeito do assunto, o que acaba prejudicando tanto consumidores quanto produtores de conteúdo e a própria indústria. Geralmente o jogo no Brasil sempre foi mais caro, assim, né? Mesmo comparado com os outros lugares. E acredito que não era só discutido isso de games, de tributação, mas também de salário e de um respaldo na lei para garantir que o cara realmente esteja trabalhando com todos os seus direitos ali. Então, como é uma indústria muito nova ainda, isso falta. Hoje, o Brasil não tem uma legislação específica sobre games aqui no país. Então, isso traz, por vezes, um enquadramento errado do que são os jogos eletrônicos, do que é o desenvolvimento dos jogos eletrônicos e deixa o setor numa insegurança jurídica muito grande. Então, hoje, por você não ter essa regulamentação e essa legislação específica, o que você tem é realmente um enquadramento em qualquer lei que exista aí no Brasil. E, por vezes, esse setor ele é confundido com outros setores que são próximos ali, como o setor de jogos de azar, como o setor de máquinas caça-níquel, e realmente o setor de jogos eletrônicos ele não é isso. Uma lei que está em tramitação no Senado pode mudar este cenário e auxiliar no desenvolvimento desse setor no país. Conhecido como Marco Legal dos Games, o texto pretende regulamentar de vez os jogos no Brasil, dando definições claras do que são os jogos eletrônicos e as finalidades deles. Com isso, o setor deixa de ter uma insegurança jurídica, principalmente quando se trata de tributos. Acredito que tudo que for regularizado é benéfico para quem trabalha com, né? E eu acho que vai ser bom não só para os gamers que trabalham com esportes, mas também para todo tipo de criador de conteúdo
que utiliza dos games para, enfim, para ter a sua renda, assim. Para além do que é a definição do jogo eletrônico, esse marco legal ele efetivamente vai trazer o reconhecimento da atividade. E com o reconhecimento da atividade, você tem toda uma profissionalização dos jovens, você vai trazer mais investimentos, mais renda, mais trabalhos aqui para os jovens, e você tem toda uma possibilidade realmente de desenvolver um setor que já vem crescendo, mas você consegue dar continuidade a esses investimentos que são muito grandes e são necessários. O PL ainda incentiva a formação de pessoas por parte do Estado para aumentar a capacitação de profissionais do setor. O Estado ele vai apoiar a formação de jovens nesse setor de desenvolvimento de games. Isso seja por meio de criação de cursos técnicos, incentivo de oficinas de programação, incentivos à pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso são vetores que vão fazer com que as oportunidades de trabalho aqui no Brasil cresçam, mais empresas possam não só contratar, como serem criadas e criarem mais jogos, e com todo esse incentivo por trás, para os jovens se envolverem, você tem toda uma profissionalização ali e criação realmente de oportunidades palpáveis para o jovem poder se envolver no desenvolvimento de jogos. Em 2022, a indústria global de jogos faturou quase 200 bilhões de dólares. E segundo alguns especialistas, esses números podem passar dos 320 bilhões de dólares até 2026. Por isso a importância do Brasil criar uma regulamentação que facilite o desenvolvimento da indústria do entretenimento. Com o marco legal, você realmente vai conseguir acompanhar essas projeções de crescimento e, mais que isso, vai poder ter essa geração de empregos aqui no país, que vai ser completamente benéfica e vai realmente dar oportunidade e trabalho para os jovens que gostam desse setor e que querem se envolver mais. Tornar algo mais acessível tem um maior consumo. E quanto mais criadores, recebendo o que merece, o que deve ser recebido, eles vão criar mais conteúdo. Criando mais conteúdo, você fomenta mais a indústria dos games. Então, quanto mais criadores de conteúdo tiver de um jogo específico, mais ele vai crescer, mais ele vai vender, e isso vai ser benéfico tanto para o criador, para o competidor, tanto para quem trabalha com o jogo. A gente estava falando sobre, por exemplo, um advogado que vai agora defender os jogadores, ou então a empresa que trabalha com jogadores. Fomenta a psicologia, que também já tem trabalhando com jogadores. É toda uma indústria que se alavanca com isso, Atualmente o texto está na Comissão de Assuntos Econômicos e foi encaminhado ao senador Irajá para emitir o relatório. E você vai ver a seguir mudanças climáticas. Planeta registrou o mês de junho mais quente da história. Tem as notícias do esporte com a nomeação de Fernando Diniz para a seleção brasileira. E a semana é marcada por etapa do Brasileiro de Surf, que movimentou a Praia da Ferrugem em Garopaba. Para bater o Twitter, Meta lança o Threads, nova rede social que chega batendo recordes. Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro Sabadão e Domingão do melhor preço. Contra filé inteiro a vácuo a partir de R$ 29,90 o quilo. Filé de peito de frango lar, R$ 9,99 o quilo. Óleo de soja Coamo ou Lisa 900 ml, R$ 4,39. Café Três Corações a vácuo 500 gramas, R$ 11,99. Lava-roupas brilhante 4 quilos, R$ 39,99. E pague com qualquer cartão. Melhor preço é no comprão. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Em abril, a economia catarinense teve uma alta de 2,9% em comparação com março, bem acima do cenário nacional, que teve um crescimento de apenas 0,6%.
A análise foi feita pelo Observatório Fiesc, que foi divulgado no fim de junho, e mostra que Santa Catarina apresentou a maior expansão entre todos os estados do Brasil. Os resultados que mais influenciaram o resultado positivo foram a indústria e a agropecuária. Os destaques da produção industrial foi o setor de produtos de borracha e material plástico, com aumento de 6,8%, líder de crescimento no mês. Além disso, os equipamentos elétricos também apresentaram alta de 6,4%, e a indústria automotiva de 6,2%. Esses resultados também influenciaram a alta, puxados pelas vendas internacionais. Já a indústria de alimentos vem sendo impulsionada pelo bom momento do agronegócio, tanto no abate de aves e suínos, como também nas safras agrícolas de grãos. Em abril, houve aumento na produção de soja, aveia, feijão e trigo. Deputados de Santa Catarina ocuparam a tribuna para abordar temas de interesse da comunidade. Entre os assuntos, a votação do programa Universidade Gratuita e a mudança de escala de trabalho dos policiais militares do Estado, além da possibilidade da criação de uma reserva marinha do Cabo de Santa Marta, que preocupa a população local. A possibilidade de criação da Reserva Extrativista Marinha do Cabo de Santa Marta foi tema de debate na sessão desta terça-feira. O deputado Sargento Lima criticou a iniciativa do ICMBio, que pretende criar a nova reserva por decreto federal. O processo de criação da unidade de conservação foi retomado depois de 20 anos e vários representantes da comunidade de Laguna vêm se manifestando contra, alegando que a Resex pode prejudicar a subsistência dos pescadores e de várias outras categorias de trabalhadores da região. Esse processo ele iniciou há 20 anos atrás. De lá para cá não foi feito nenhum estudo socioambiental, socioeconômico, para ver como que aquela área evoluiu. Nada, absolutamente nada. E eis que, agora, para surpresa de zero pessoa, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, está colocando o dedo podre dele ali para, mais uma vez, tocar na vida de catarinense que trabalha. O deputado Carlos Humberto e o deputado Maurício Scudilac falaram sobre a expectativa de votação do projeto que deverá criar o programa Universidade Gratuita em Santa Catarina. Projeto da Universidade Gratuita, que beneficiará aí dezenas de milhares de catarinenses terem o seu sonho da graduação no curso que desejarem realizados. O projeto avança na Assembleia Legislativa. Esperamos que antes do recesso tenhamos esse projeto aprovado para que o governador, depois de sancioná-lo, implemente já no segundo semestre aqui em Santa Catarina, cumprindo mais uma das suas promessas de campanha. Nesse entendimento que houve entre as comissões, ficou mantida a proporção de uma vaga oferecida pelas instituições com gratuidade a cada 4 vagas que o Estado banca. Manter a questão de ser natural ou residir no Estado há mais de 5 anos, contados retroativamente a partir da data de ingresso nas instituições universitárias, permitir a segunda graduação. Nós tivemos pessoas que na época não conseguiam pagar a faculdade que queriam fazer. O deputado Gessé Lopes e o deputado Sérgio Guimarães ocuparam a tribuna para criticar a alteração na escala de mais de 9.000 policiais militares que atuam nas ruas. Primeiro, que o cara ou vai estar trabalhando ou vai estar dormindo, fazendo com que o relacionamento social deles diminua bastante, inclusive a relação com a família, que muitas deles já têm dificuldades de manter um relacionamento. Vai tirar a saúde mental desses caras, que já temos aí quantos casos de suicídio. Serão as nossas famílias prejudicadas. Nós já não temos efetivo suficiente. Mexe-se na escala, numa canetada desse comando geral. E o desânimo é completamente total de uma categoria tão importante. São famílias, são mais de 9.000 famílias que serão
afetadas com essa nova escala deliberada pelo comandante-geral da Polícia Militar. Já o deputado Oscar Gutz falou em plenário sobre a visita do governador Jorginho Melo ao Alto Vale do Itajaí. Na nossa região, entre Celesc, Kazan, a infraestrutura, esgoto, em ruas, em ajuda aos municípios, ele anunciou mais de 370 milhões só no Alto Vale. Lógico que é por um período, não é no primeiro momento que vai ser isso. Então a gente fica muito feliz quando a gente também vê, além do governador do estado, agora as obras também, na nossa 470 estão andando, deputado Atílio, como acho que a 280 também está andando. O deputado Dr. Vicente Caro Preso lembrou em um plenário os 55 anos da fundação da Malve, uma das maiores empresas de moda do país, sediada em Jaraguá do Sul. A história da Malve é marcada pela inovação, pelo forte crescimento e sucesso também, como uma das maiores fabricantes de malhas e moda no Brasil, com 3 unidades fabris e com a marca presente em mais de 25 mil pontos de venda. O deputado Antídio Lunelli, que também representa Jaraguá do Sul no parlamento, ocupou o microfone para reforçar a importância social da empresa. Eu, quando prefeito de Jaraguá do Sul, a gente sempre soube, de todas as atividades, de todas as ações, não só em Jaraguá do Sul, mas como em toda a nossa região do norte catarinense, das doações do seu Vander Weg. Mas como prefeito, eu fiquei sabendo detalhadamente, andando pelos nossos hospitais, pelas nossas escolas, pela nossa sociedade, pela nossa comunidade, de tudo aquilo que o senhor Vander sempre doou, colaborou, participou ativamente do nosso povo jaraguaense de toda a região norte. Nós não tínhamos UTIs pediátricas, não tinha nem possibilidade de pensar em algum dia e naquele momento ter. Pois em 2002, Antídio, nós levamos o ex-ministro José Serra para inaugurar. O ministério não deu nada, mas o Vander entrou com um chequinho de $1 milhão naquela época. O homem realmente foi muito generoso. Até hoje, essa UTI é a única da região. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou nesta quinta que o planeta registrou o mês de junho mais quente da história em 2023. O aumento da temperatura nos oceanos é uma das explicações para a ocorrência de uma série de mudanças climáticas e também para o retorno do fenômeno El Niño. A temperatura média do planeta neste mês de junho foi de 16,5 graus e superou o recorde anterior registrado em 2019. As previsões sobre o rumo do verão no hemisfério norte são complexas, pois os recordes de temperatura são batidos ao redor do mundo desde abril, o que aumenta os temores de grandes incêndios florestais e secas. Os dados examinados pelo Observatório da União Europeia datam de 1950 e são utilizados como referência ao lado dos números divulgados pela Agência Meteorológica dos Estados Unidos. Regiões do Canadá, Estados Unidos, México, Ásia, leste da Austrália e nordeste da Europa foram consideravelmente mais quentes que o normal. O mês de julho deve seguir essa tendência. A última segunda-feira foi o dia mais quente já registrado na Terra em toda a história, de acordo com os dados preliminares dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. Além disso, o gelo marinho antártico teve a menor extensão do mês de junho desde o início das observações de satélite. Cientistas apontam que a causa do aquecimento são as ondas de calor marinho causadas pela menor velocidade do vento em amplas zonas do Atlântico Norte. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o clima extremo está causando estragos em toda a América Latina, acumulando bilhões em danos e desencadeando um ciclo vicioso que leva a uma maior demanda por combustíveis fósseis e mais mudanças climáticas. As temperaturas aqueceram em média 0,2 graus Celsius por década nos últimos 30 anos.
a taxa mais alta já registrada, de acordo com o relatório do clima na América Latina e no Caribe, divulgado em 2022. À medida que as temperaturas aumentam, os eventos climáticos extremos se tornam mais comuns, com consequências muitas vezes inesperadas. Incêndios florestais, alimentados por solos secos e calor extremo, levaram as emissões de dióxido de carbono a atingir o nível mais alto em 20 anos, elevando as temperaturas e aumentando ainda mais o risco de desastres. Secas e tempestades representaram a maior parte dos 9 bilhões de dólares em danos econômicos, relatados no ano passado ao Banco de Dados de Eventos de Emergência do Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres. O Acordo de Paris, de 2015, estabeleceu a meta de manter o aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius, mas cientistas e ativistas alertam que mais ações são necessárias para evitar impactos ainda piores devido às mudanças climáticas. O que se tem certeza é que existe uma urgência em pesquisas mais aprofundadas sobre como os efeitos da relação entre segurança e clima podem estimular instabilidades, incertezas com relação à água e energia, imigração e possivelmente até contribuir para a reordenação política em algumas nações do Hemisfério Sul. E agora vamos de esporte. A semana foi marcada pelo Brasileiro de Surf, com etapa realizada na Praia da Ferrugem, em Garopaba. Uma grande estrutura para o público e para os competidores. A capital catarinense do surf, mais uma vez, entrou no calendário das principais competições da elite nacional do esporte. Desta vez, uma grande estrutura foi montada nas areias da Praia da Ferrugem, em Garopaba, para receber os atletas, e as condições das ondas estão para lá de positivas. Garopaba, além de ser um paraíso, além de ser um lugar fantástico, todo recortado, com praia para todos os quadrantes de vento e direções de ondulação, que é o mais importante, os dois, né? Além disso, além de ser a capital catarinense do surf, é uma das capitais do surf do Brasil, né? Junto com Saquarema, Fernando de Noronha, e a previsão se confirmou. Ótimas ondas ontem, ótimas ondas hoje, e os diretores de prova vão ter trabalho, porque no período da janela de 9 dias tem vários dias bons, eles vão poder escolher. Entre os competidores, 18 surfistas estão representando o estado de Santa Catarina. William Cardoso é um destes representantes. Ele venceu as baterias nos 2 primeiros dias de competição e está classificado para as oitavas de final, onde vai enfrentar o também catarinense Thomas Hermes. Panda, como é conhecido, destacou a qualidade das ondas da Ferrugem e aproveitou para pegar umas dicas com os amigos locais. A gente tem boas ondas o dia inteiro, pouco vento, isso é super importante para a gente ter uma performance melhor. Tem uma previsão de chuva no final de semana, a gente espera que não chegue tão forte e que as ondas continuem aparecendo aí todos os dias. O Marco pode falar um pouquinho melhor aí do que está por vir aí no final de semana. Não, acho que vai ter onda. Tipo, vai baixar um pouquinho, talvez amanhã, mas tem bancada. A Ferrugem é uma praia que recebe aí todo tipo de swell, então qualquer ondulação tem onda. Hoje está uma ondulação de leste, a primeira aí dos últimos meses, então tá dando aí umas direitas, umas esquerdas boas. E se sair lá da outside, vai vir por uma bancadinha aqui do inside, que também tá legal. Então, mesmo baixando, vai dar umas ondas legais também para surfar. São 88 atletas da elite do surf brasileiro competindo aqui na Praia da Ferrugem. 64 homens e 24 mulheres. E por falar em surf feminino, uma das maiores surfistas que o Brasil já viu dentro d'água está por aqui. Mas desta vez, ela não vai para o mar. O desafio será outro. Jaqueline Silva recebeu a missão de julgar as melhores ondas. Pois é, está sendo um desafio bem grande, né? É bem recente essa minha estreia como árbitra na Confederação. Eu recebi o convite no início do ano e daí então fui chamada, né, para fazer experiência julgando tanto as etapas do Dream Tour, que é a primeira divisão de surf, como a segunda, que é a Taça Brasil, né? Então, com certeza estar do outro lado hoje assim é bem diferente, né? Porque eu sempre fui julgada, né? Hoje eu estou julgando com pessoas que eu até já competi, as meninas no caso, né? Quando entram as meninas na água.
A estrutura do evento conta ainda com a Vila Socioambiental, onde as crianças das escolas municipais da região terão a oportunidade de aprender sobre a preservação do meio ambiente, além de conhecer os atletas e participar de oficinas e exposições. Nossa equipe também foi acompanhar os bastidores da transmissão do campeonato e conversou com o locutor oficial do evento. Empolgado com as boas ondas e o tempo firme, ele nos contou sobre as primeiras impressões. Tão legal, acho que essa é a fórmula perfeita para o campeonato de surf, sol com boas ondas, a onda com uma textura legal, uma parede lisa, bem extensa, para o atleta executar um bom número de manobras e tentar agradar os juízes, o que é difícil, os caras são criteriosos, porém eles fazem justiça a cada bateria, é um trabalho impecável, duro, árduo, que eles fazem com maestria, né? E assim, é bacana receber a garotada das escolas nesse projeto, né, da rede municipal de ensino aqui de Garopaba, que traz a garotada para ter esse contato, né, fazer essa conexão com a modalidade surf, até porque eu acredito que o surf e qualquer modalidade esportiva seja uma ótima ferramenta para o desenvolvimento pessoal, né? Então é legal receber a garotada também e o campeonato está perfeito, não poderia ser melhor. O governo do Rio de Janeiro sancionou uma lei antirracismo que leva o nome do atacante Vinícius Júnior. O jogador do Real Madrid sofreu ataques racistas de torcedores em maio. A Lei Vini Júnior foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado em junho e inclui protocolos sobre como processar denúncias de racismo e campanhas educativas obrigatórias. A lei foi inspirada pela resposta de Vinícius Júnior ao incidente no estádio Mestalla, em Valência, quando o jogo foi interrompido por vários minutos enquanto o atleta apontava para aqueles que o atacavam nas arquibancadas. Vinícius Júnior também recebeu o prêmio da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e colocou os pés na calçada da fama do Maracanã, onde agora está ao lado de grandes nomes como Pelé, Garrincha e Ronaldo. O jogador do Real Madrid sofreu ataques racistas de torcedores do Valência em partida pelo Campeonato Espanhol em maio, o 10º incidente envolvendo o atacante de 22 anos que a Liga relatou aos promotores na última temporada. Pelo menos por enquanto, a novela envolvendo o comando da Seleção Brasileira de Futebol Masculino está com um desfecho definido. Fernando Diniz, atual técnico do Fluminense, assume a equipe interinamente. Fernando Diniz foi apresentado como novo técnico da seleção brasileira. Ele assume o posto pelo período de 1 ano, até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, projetada para meados de 2024. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro, o treinador disse que vai tentar reproduzir seu estilo de jogo também na seleção brasileira. Nesse caso aqui na seleção vai seguir essa mesma dinâmica de me aproximar dos jogadores, que acredito que o que eu faço no futebol é proporcionar as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então eu acredito que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo, mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir. Diniz ganhou reconhecimento em toda a América do Sul pelo futebol vistoso praticado pelo Fluminense no início do ano, mas que decaiu nas últimas semanas. Na seleção brasileira, o treinador vai ter inúmeras possibilidades de esquemas táticos e escalações com jogadores de altíssimo nível, entre eles o craque Neymar. Em relação ao Neymar, a minha opinião é que a palavra que me vem assim, quando eu penso nele é quase que uma aberração. É um super talento que demora muito tempo para nascer outro. É isso que eu penso do Neymar. O Brasil tem a sorte de aparecer jogadores assim de tempos em tempos. A gente tem que procurar aproveitar o máximo de um talento como esse. É isso que eu penso do Neymar. É um extra série, um fora de série em todos os sentidos quando se trata de jogar futebol. Diniz vai seguir comandando o Fluminense durante o período em que estiver à frente da seleção brasileira. A expectativa é que Ancelotti desembarque no Brasil ao final do seu contrato com o Real Madrid, que vai até junho de 2024. Ao final da coletiva, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, garantiu aos jornalistas que o treinador italiano vai integrar a equipe na Copa América 2024. As empresas optantes pelo lucro real
tiveram um impacto financeiro com uma alteração na forma de crédito de PIS e COFINS. Nossa equipe conversou com o advogado tributarista que explicou essa alteração silenciosa, mas que irá impactar em todos os brasileiros. O brasileiro não aguenta mais tantos impostos. Entra governo, sai governo e a tão sonhada reforma tributária não chega. Ao invés de facilitar a vida do empresário, o governo foi criando ao longo dos anos remendos no Código Tributário, que é antigo e defasado. A falta de clareza no setor faz com que a tributação seja muito questionada. Falando em questionamento, vem mais um por aí. É que uma medida provisória publicada em 12 de janeiro, já no governo Lula, removeu o ICMS da base dos créditos de PIS e COFINS, afetando diretamente as empresas do lucro real. A medida veio menos de 30 dias depois de uma instrução normativa da própria Receita Federal, que havia garantido essa previsão. Para este advogado tributarista, a medida é mais uma manobra do governo federal em aumentar a arrecadação. O que eu acho que aconteceu, e aí é uma hipótese, mas enfim, é o que parece ter acontecido, é que o governo ele parece que foi mapeando assim todos os pontos onde ele poderia aumentar a sua arrecadação sem gerar revolta na população, né? Então, um assunto como esse, que ele está mais voltado para o lucro real, então a maioria das empresas que está nesse regime são empresas maiores, então a população em geral, assim, aumentou a carga de impostos, mas foi só nos grandes, né? O pessoal não tem essa ideia de que tem muito supermercado pequeno, muito transportador pequeno que está no lucro real também. Então, talvez seja mais fácil, né? No Brasil, a gente até brinca, né? Às vezes parece que no Brasil você dar certo é um problema, né? A empresa muito grande, ela acaba, não, então você é grande, então você pode pagar mais. Na prática, com a nova regra que entrou em vigor em maio, um produto adquirido por uma empresa do lucro real, com valor de R$ 100, teve o crédito de PIS e COFINS reduzido, passando de R$ 9,25 para R$ 7,68. Com o valor de venda de R$ 130, o valor a pagar de impostos aumenta, já que o crédito diminuiu, assim como a margem de lucro, reduzindo a margem do comerciante. A alteração que deverá mexer no bolso do consumidor. Dentro da legislação, essa não é a lógica do PIS e da COFINS. Nunca foi. A própria Receita Federal sempre trouxe a ideia de que esse ICMS da nota de compra, ele compõe o custo. Afinal, eu estou pagando isso para o meu fornecedor, é meu custo, né? Se depois agora ele não é mais tratado como faturamento na hora que eu faço uma venda, isso não significa que ele deixou de ser custo, né? Então, a meu ver, o que eles estão fazendo, na verdade, é misturando conceitos aqui, argumentando uma suposta justiça para fazer esse equilíbrio dos dois lados, mas, na verdade, eles estão distorcendo a lógica da cobrança. E isso acaba gerando um aumento de tributo de forma indireta, de forma quase camuflada. E, assim, ao olhar do leigo, isso parece até justificado, né? Quer dizer, bom, se você está tirando daqui, tem que tirar de lá. Só que se você fizer isso, você vai pagar mais imposto. O impacto dessa nova regra ainda é calculado. Henrique explica que, como muitos supermercados e transportadoras estão enquadrados no lucro real, o consumidor já poderá sentir aumento em algumas mercadorias nos próximos dias. Se a gente está falando de um aumento de imposto, um aumento de tributo, dentro de uma empresa transportadora, por exemplo, quer dizer, a atividade de transporte vai ficar mais cara, vai ter um custo maior. O transportador ele vai precisar repassar isso no preço do frete, né? Porque ele precisa pagar seus impostos, então ele vai ter que cobrar mais de quem contrata o frete. E toda a mercadoria no Brasil precisa passar pelo frete, principalmente rodoviário, né? Em algum momento a nossa malha, a gente tem pouco transporte ferroviário, pouco transporte marítimo, então dentro do país, então a gente acaba dependendo muito do transporte rodoviário. Então o transportador ele vai repassar isso no preço do frete, que vai ser repassado para a empresa que contrata o frete, que vai repassar isso no preço do produto final. Então gera inflação e quem acaba pagando é sempre a população, né? Nós procuramos a Receita Federal. A assessoria de imprensa do órgão federal não respondeu aos nossos questionamentos. Por telefone, fomos informados que o assunto está sendo tratado pela equipe que está analisando a reforma tributária, mas nenhum retorno oficial sobre essa alteração foi repassado. Eu acho que é importante que as empresas levantem essa discussão, levem essa discussão para o judiciário, busquem seu advogado de confiança, enfim, e que os colegas da área também ajudem a levantar esse debate, a trazer essa discussão, porque eu acho que é um debate que está sendo tratado de maneira muito superficial
e a gente precisa entender qual é a forma correta de pagar o imposto, né? Não tem nada de errado em pagar imposto para manter uma estrutura de Estado, a gente sabe que todos os países funcionam assim, mas que seja pago da forma certa, né? A lei precisa ser respeitada, a forma de cálculo do imposto ela não pode ser distorcida por interesses assim meramente arrecadatórios. Foi apresentado nesta semana o projeto Detran Móvel. A iniciativa irá levar os serviços do órgão a todas as regiões de Santa Catarina, além de abordar a educação no trânsito. O presidente do Detran de Santa Catarina, Kennedy Nunes, apresentou nesta quarta-feira ao governador Jorginho Melo um projeto que tem o objetivo de levar educação no trânsito e também serviços do órgão estadual para municípios pequenos que não possuem esse atendimento na cidade ou em cidades próximas. A proposta é inspirada em um projeto de Blumenau, que além de precursor, leva educação sobre o trânsito para todas as escolas do município. Entre os serviços a serem prestados de forma itinerante está o exame médico, avaliação psicológica, foto e coleta da digital para obter a CNH. O veículo, além de promover ações de conscientização, serve como base administrativa. Os responsáveis pelo projeto estavam reunidos no centro administrativo no primeiro seminário do CETRAN de Segurança do Trânsito. Na verdade, Blumenau já é precursor desse tipo de educação levada às crianças de forma itinerante. E o que apresentamos ao governador é que nós queremos fazer isso no Detran, o Detran Móvel, que leva a educação para as crianças, mas também que nós possamos levar o serviço que a gente faz, que é o exame médico, psicológico, a foto e a identidade, aliás, as digitais para fazer a CNH. Então, os municípios pequenos que não têm condição de ter esse serviço vão ter a partir do momento em que o governo agora, com a pressa que tem a atender o cidadão, levar esse serviço móvel, educação e serviço através do Detran. Bem, o CETRAN de Santa Catarina é um órgão normativo e consultivo dos órgãos de trânsito do Estado. Nós temos várias funções, dentre elas é julgamento de multa, julgamento de recursos. E hoje o que mais nos consome no CETRAN é o julgamento de recursos. Só que muitos infratores estão sendo impunes justamente porque muitos processos eles são montados de forma errada, são analisados de forma errada e, é claro, o CETRAN tem que ser legalista, não tem outro meio. Então, com isso, muitos infratores estão conseguindo anular as infrações, anular os processos de suspensão ou cassação em razão de processos que foram mal montados ou mal analisados. Então, essa primeira edição do CETRAN é justamente para orientar esses profissionais, não só das CERETRANs no Estado, mas também das prefeituras municipais que têm seus departamentos de trânsito e assim diminuir os erros que são cometidos nos processos de multa, de suspensão e de cassação. A Meta lançou uma nova rede social para competir com o Twitter, a Threads. A nova plataforma já bateu recordes de novos inscritos em apenas 2 horas no ar. Mal entrou no ar, a Threads, nova rede social da Meta, já bateu recordes. Em apenas 2 horas, foram mais de 2 milhões de usuários. A aposta é que a plataforma, que em português significa tópicos, bata de frente com o Twitter, agora de propriedade de Elon Musk. O Facebook, por exemplo, demorou 10 meses para conseguir esse público, o ChatGPT demorou 5 e o Threads agora lançando, com 2 horas apenas. Hoje já está atualmente, depois de algumas horas, com 10 milhões de contas ativas, mas o marco foi que ele conseguiu em menor tempo até hoje esse número exorbitante de pessoas, O lançamento previsto para a quinta foi antecipado para esta quarta-feira. Vamos lá, bem-vindos a Threads, escreveu o diretor-geral da Meta, Mark Zuckerberg, na conta dele nesta plataforma, uma postagem que acumulou milhares de likes em poucos minutos. Para Manuela, o rápido crescimento está ligado ao formato que a rede foi criada, integrada ao Instagram, facilitando que os usuários se conectem. Ele só criou mais um braço do Instagram, digamos assim, uma forma mais simples de explicar, que a pessoa está ali no Instagram utilizando a parte de fotos, vou partir para uma parte mais textual, quero ver sketches mais rápidos ou informações partindo de um exemplo mais simples, que seja uma linha voltada para o Twitter. Ele não precisaria sair da rede da Meta para ir para o Twitter, utilizar esse tipo de narrativa, de storytelling que ele queira contar na postagem. Ele vai direto do Instagram, já migra para aquilo ali, sem precisar sair do aplicativo.
ele consegue mudar de conta, no caso, estou no Instagram, clico ali no ícone, né, do Threads, ele já vai automaticamente para o aplicativo sem ter que dar aquela sensação de que você saiu de um aplicativo e entrou em outro. Então, ele tem essa facilidade. E a nova plataforma já chega com novidades. As postagens podem ter até 500 caracteres, aceita fotos e vídeos e algumas novidades que a Manuela já testou. Nível de design e também produção de conteúdo é que eles têm a opção de exportar aquele teu post. Ocorria antes, né, se vocês provavelmente já viram algum print de um post do Twitter no Instagram, né, em tela. Geralmente as pessoas faziam Twitter, né, e tiravam o print e publicavam lá como um post, como uma arte de comunicação, para mostrar aquela informação de texto. Agora, no Threads, você consegue fazer isso, ele cria a própria arte para você, com todo o layout, com o teu perfil, com o texto que você criou ali. Então, para quem produz conteúdo e tirava aquele print, na verdade, utilizavam outra rede, invadia o Instagram com aquele... Para eles não é interessante, né? Dar visibilidade para um formato de post, de conteúdo que é de uma outra rede. Então, acho que isso foi uma sacada muito interessante de trazer um layout, um material que as pessoas pudessem utilizar, né, um post, vindo da própria rede da Meta. E agora, será que essa nova rede irá tomar o lugar do famoso passarinho azul? Se vai ou não, fato é que essa é mais uma ferramenta que a Big Tech desenvolve para manter o usuário conectado. Segundo dados de 2022, o brasileiro fica em média 2 horas e 24 minutos nas redes sociais por dia. Esse número já deve ter aumentado em 2023, com um aumento no número de smartphones no país. Imagine você que está em casa, que usa o seu telefone, smartphone o dia todo. Olha só, você migra do Instagram para o WhatsApp, do WhatsApp para o Facebook, do Facebook para o Threads, e você já tem 4 redes que você migrou o dia inteiro trabalhando, utilizando, conversando, vendendo, né? Falando tá em nível de marca, você está totalmente linkado com uma rede só, que é a da Meta, Facebook Meta. Quando você sai para o Twitter, você entra num outro universo, que é outros, né, níveis de negócios, outras pessoas que têm aqueles teus dados. O Google também é uma outra potência que tem os seus dados. Então, esse monopólio de informações, ao mesmo tempo que a gente descentraliza, né, no caso, mas ele tem um foco muito grande em preservar o usuário o máximo possível naquela rede. Então, eu acho que o Threads é a única coisa que não vai parar por aqui. Vai ter muitas outras redes que a Meta vai lançar, o metaverso e outras coisas que já estão em alta, para justamente isso, para manter o usuário dentro dessa rede. Eles não vão deixar que outras cresçam de uma forma tão, né, simples assim. Eles vão querer manter o monopólio, porque os dados hoje, informações, a gente chama de dados sensíveis dessas pessoas, hoje a Meta tem, sabe onde você mora, você compartilha sua localização no Stories, ele sabe o seu dia a dia, que horas você acorda, ele sabe tudo sobre você. Ainda não conhece a Threads? A Manuela dá algumas dicas de quem deve ou não estar presente na nova plataforma. Imagina, 2 horas, 2 milhões de pessoas entraram naquela rede. Você acha como, né, marca, como empresa, não acha interessante estar ali? Se em 2 horas tem 2 milhões de pessoas ali esperando para ver o seu conteúdo, né? Então, a marca que não está atenta a entrar no digital, não está atenta a essas tendências, ela vai perder não só como, né, valor de marca, de reconhecimento, de atualização, de inovação, mas também de usuários, de vender, de poder estar ali para comentar sobre o seu produto, de vender, né, teu serviço, né, um material que seja que a empresa vende hoje. Então, estar no digital e principalmente seguir as tendências, desde que, né, também sejam coerentes com o branding da marca, também não chega lá e, né, falar qualquer coisa, tem que ter um significado, mas eu acho super importante, porque você se conecta ainda mais com o seu usuário, você mostra que você está inovando, que você está atento às tendências. É mais uma rede social, né, Marcelo, para nos ocupar horas e horas ao longo do dia, né? E o Pix News deste sábado fica por aqui. Obrigado pela audiência. E um ótimo fim de semana.